E sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos 5 Minutos com Gabi Martins. E é um prazer ter você aqui. Se você é novo nesse canal, já siga, já ativa o sininho, se inscreve em todas as nossas plataformas, seja no YouTube ou no Spotify. Também vai lá no @5 Minutos com Gabi Martins. Eu quero falar para vocês que hoje é um episódio muito especial porque a gente vai falar sobre um tema que é extremamente importante e que cada vez mais ele deve se tornar recorrente nas operações aqui no Brasil. Lá fora já é tendência. A gente esteve lá nos Estados Unidos, conversamos com amigos que trabalham lá com publicidade e a gente já sabe que o mercado já está trabalhando assim. Então eu quero trazer para você o futuro para trabalhar no hoje, no agora. Basicamente, o episódio é como manter a autoridade da minha empresa no digital sem depender de anúncios patrocinados. Esse tema é polêmico. Existem diversas formas para se trabalhar e eu tenho um prazer enorme de falar sobre isso, porque nós somos, eu tenho uma agência de publicidade que é a Bu Digital e nós somos uma agência de growth, de crescimento. Então a gente se preocupa muito com isso. E para a gente poder falar sobre isso, nós temos que falar sobre alguns pilares. Eu vou trazer 5 principais pilares para você. Então, eu quero que vocês saibam que esse podcast é um podcast educativo. Então, a gente quer trazer informações, quero trazer informações que são extremamente válidas e importantes para o dia a dia das organizações, tá bom? E para as pessoas. E o primeiro pilar que eu vou falar aqui é sobre conteúdo relevante. Até um dos motivos da gente ter criado esse estúdio de podcast é justamente para que os nossos clientes criem mais conteúdos que sejam autênticos, que não sejam inteligência artificial. Eu tô aqui falando com vocês estão me ouvindo, vocês estão entendendo o meu comportamento, o meu tom de voz, como que eu entendo dos assuntos. Isso é autêntico. Sou eu falando com vocês, como se eu estivesse dentro da sua sala de reuniões. E é isso que eu quero. Eu quero que cada vez mais a gente possa trazer autenticidade para o dia a dia de negócios. É muito comum que com a inteligência artificial, a gente não utilize ela como um recurso. E ela passa a ser um fim. Quando que na realidade ela não deveria ser somente um fim. Ela deveria ser um recurso. Que você aí, que está aí do outro lado, possa ser autêntico. E eu tenho muito medo que o mercado se perca nisso. Então, uma forma da gente trabalhar conteúdo relevante é gerar conteúdo em podcast. Então, eu faço um topic clusters, por exemplo. Eu vou clusterizar as minhas palavras-chave que eu quero que sejam indexadas no meu site. E a partir disso, eu vou criar conteúdos dessas palavras. Então, eu vou transformar em temas. Então, feito esses temas, eu vou trazer aqui para o podcast e eu vou aprofundar. Então, o negócio não é ter conteúdo em quantidade, mas em qualidade. E agora, falando sobre o segundo pilar para aumentar a sua autoridade no digital. Então, a gente tem que ter em mente que tudo que eu estou falando aqui deve sempre estar pautado em SEO. Então, quando a gente fala do segundo pilar, nós devemos falar de provas sociais. Ou, se a gente for transformar isso para o SEO, a gente tem que ter audiências falando de nós, outros sites falando de nós, que são os referrals, ou as referências, que é quando um site fala sobre você, refere-se a você, ao seu site, em outro domínio. Isso é lindo. Para o SEO, isso é o sonho de consumo. E a gente tem que fazer isso. A gente pode fazer link building ou backlinks, que vão fazer esse crescimento da nossa autoridade no digital. Então, trabalhe muito forte provas sociais, sejam elas dentro do seu site ou dentro do seu LinkedIn, que você pode fazer esses backlinks, ou em sites terceiros. Tragam pessoas para falar sobre vocês, criem oportunidades de negócios entre empresas, façam colaborações, comprem matérias, enfim. O importante é vocês terem provas sociais sobre a empresa de vocês. E, tecnicamente, isso a gente vai estar fazendo referral. Tem uma frase de Philip Kotler, que vocês sabem, é o deus do marketing, que ele fala assim: se você não tem uma marca, você é apenas um produto. Então, transforme a identidade dessa marca de maneira com que as pessoas lembrem de vocês, como se fosse mais forte que o próprio produto. Quantas marcas aí que a gente conhece, que a gente não sabe o nome técnico do produto, mas a gente sabe o nome da marca. Exemplo, Gillette, que
que é Presto Barba, é um ótimo exemplo para isso. Então é basicamente isso, vamos trabalhar a identidade da sua marca para que ela ganhe audiência e relevância, tá? Então o quarto pilar é relacionamento. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, quanto mais você puder se relacionar com o seu mercado ou com outros mercados, você ser reconhecido pela sua autoridade, isso vai fazer com que você cresça. Então, as pessoas vão saber da sua empresa organicamente. Então, trabalhe isso como propósito. Existem várias formas de gerar propósito em cima disso. É uma fonte rica para sempre de engajamento para sua empresa. Se você trabalhar esses 4 pilares que a gente falou aqui, que é relacionamento, posicionamento, prova social e conteúdo relevante, você certamente vai estar no caminho certo para sua empresa crescer sem depender de anúncios patrocinados. Mas, gente, eu falei bem por cima, eu não falei de forma técnica. Alguns pontos eu falei de forma técnica, mas o mais importante é você saber o caminho, o direcionamento que a sua empresa quer chegar. Se você não souber isso, não importa quantas métricas você desenhar, provavelmente você vai para o caminho errado, porque você vai ter muitas frentes para trabalhar. Então, o ideal é você saber em curto e médio prazo. Então, a curto prazo, em 1 ano, aonde eu quero ver minha empresa? Em 2 anos, aonde eu quero estar? E aí você vai definindo objetivos para cada prazo, tá? O importante é, quanto mais eu trabalhar o SEO da minha empresa, seja trabalhando referral, fazendo PR, que são as relações públicas, trabalhando as referências em outros domínios, utilize o LinkedIn para fazer isso de forma gratuita. Escreva muito lá, leve conteúdo para o seu site. Quanto mais você for fazendo isso, mais a sua autoridade vai aumentar. Então, mais bem posicionada a sua marca no digital vai estar. E isso vai ajudar na redução do custo por clique também para anúncios patrocinados. Então, anúncios, ele vai estar ali resolvendo a curto prazo. Mas se você depende de vender, de gerar venda só de anúncios, muito provavelmente a sua empresa vai estar também vendida. Literalmente, porque você vai depender de uma única fonte. E quem tem não tem nenhum. Então, o ideal é trabalhar tudo isso. E cada ano após ano, o custo por clique aumenta. É inflação. A inflação aumenta, consequentemente, os custos aumentam, a concorrência aumenta, então eu tenho mais players no mercado anunciando para a mesma palavra-chave que eu anuncio. Então, pense bem sobre isso. O ideal é trabalhar, com certeza, o SEO. Então, de forma orgânica, você construir uma base, um relacionamento com a sua audiência. Então é isso, eu queria agradecer muito por você estar aqui me ouvindo, ter compartilhado esse vídeo, porque eu sei que você vai compartilhar, não vai? Mostra para quem precisa saber sobre isso e vamos em frente mostrando mais educação, cada dia mais poder compartilhar aqui com vocês, que esse é o objetivo deste podcast, é poder trazer pessoas chaves do mercado, eu poder falar de assuntos chaves de mercado, para compartilhar com você. Sigam todas as nossas redes e quer saber mais da Bull Digital, que é a minha agência de publicidade? www.bulldigital.co. Encontra a gente ou no @agência Bull Digital lá do Instagram, tá bom? Muito obrigada. Último recadinho. Quem quiser locar esse espaço aqui, super disponível, a partir de R$450, tá bom? Beijo, fui!